Queria gravar um vídeo há muito tempo, sabe? Tem aproximadamente uns 7 anos que eu me preparo pra gravar isso, mas eu não posso gravar, não poderia gravar esse vídeo sem estar equilibrado, sem equilibrar minhas ideias, equilibrar meus pensamentos. Hoje eu tive medo, insegurança. Hoje eu não tenho mais, eu tenho milhões de informações na minha cabeça, milhões de coisas que eu sempre quis partilhar e falar em aberto com todos vocês, meus irmãos de luz. Mas eu nunca soube muito bem como falar. Eu sempre pensei numa forma que eu poderia gravar o vídeo. Até porque eu não sou ninguém. Sou ninguém conhecido, ninguém de podcasts. Alguém no meio do nada, que ninguém conhece. Apenas uma parte pequena de cada um de vocês. Um fractal da luz. Desperto. Que vive uma vida solitária, pensando em como que eu vou conseguir falar tanta coisa. Como eu poderia falar algo num mundo onde a minha voz com certeza seria abafada. Ainda mais de um lugar minúsculo, vivendo uma vida completamente anônima. Mas, cara, eu não aguento mais. Tem sido difícil pra mim, talvez um dia eu fale sobre isso, mas são quase 7 anos que muitas coisas aconteceram na minha vida. Mas isso não é sobre mim. É sobre uma hora muito importante em que a gente está chegando. A hora da conscientização do amor. De entendermos o que nós realmente somos e não o que nos fazem acreditar que somos. Nós somos criadores, não criaturas. Nesse momento, talvez criaturas tentando ser convencidas que não são criadoras mais. Nós somos parte do fractal da vida, de todo o universo. Tantas pessoas hoje estão perdidas, procurando respostas ao seu redor, no céu, nas estrelas, em tudo que é matéria. Mas a resposta nunca esteve do lado de fora, ela sempre esteve dentro de você. A resposta sempre morou dentro de você. Você é luz. Você não foi feito para ter forma. Você não foi feito para ser mais ou ser menos do que qualquer coisa. A matéria foi feita para te quantificar, para te diferenciar dos demais, para te colocar numa situação em que você hoje é rico, amanhã você é pobre, hoje você tem seguidores, amanhã ninguém sabe que você existe. Hoje você está no anonimato, amanhã no estrelato. E nisso você vai criando experiências que vão criando laços espirituais, que vão criando amarras espirituais na luz que alimenta o seu espírito. E isso mexe com a sua energia. Sabe, eu não sei como fazer isso, mas eu vou contar alguma história. Essa história não vai fazer sentido para muitas pessoas. Com certeza não. Algumas talvez possam até achar que eu sou meio doido, mas eu não quero não quero ser aberração para ninguém. Eu não quero ofender ninguém. Eu não tô aqui para criticar nenhum tipo de religião, até porque a religião ou qualquer forma que te aproxime respeitosamente do seu espiritual e do amor é extremamente válida, seja ela qual for. O problema é que as pessoas confundem a religião
e assumem uma religiosidade de imposição, criando dogmas e limitações, linhas que separam quem era para ser unido. Nós nascemos para ser um corpo. Nós somos um corpo. Enquanto um homem matar outro homem e não reconhecer no outro homem que ele assassinou uma parte sua, essa prisão ela vai continuar existindo e amarrando milhões de irmãos sem ninguém saber o que está acontecendo de verdade. Você é uma luz. Você é energia. Sabe, isso aqui não... Eu não sou uma pessoa religiosa, para deixar bem claro. Hoje em dia a religiosidade não faz sentido nenhum para mim. A religião para algumas pessoas talvez possa fazer algum sentido, pois sem dúvida nenhuma ela pode melhorar algumas pessoas, algumas atitudes. Porém nós somos basicamente energia. A energia ela não tem forma. Nós somos fractais do Deus vivo, fractais de luz que se espalharam por todo o universo. E esses fractais viraram criadores, começaram a criar diversos universos, milhões e milhões de universos. Infelizmente, no nosso universo aconteceu um acidente. E o nosso universo foi isolado. E nesse acidente, os criadores começaram a ter a necessidade de adoração, de se tornar deuses. Ao cair na matéria, se perderam na matéria. E foram criando um sistema de permuta. Ou vocês me adoram, ou vocês morrem. E assim o ser humano foi criado, sendo escravizado dentro de uma matéria que o quantifica de acordo com as suas posses, com as suas aparências, sendo que aquilo nunca vai fazer sentido para ele, pois ele é luz. Toda a vida da Terra é animada por essa luz. E essa luz é Deus, ela está dentro de você, ela não está fora. A matéria se perdeu por muitos milhões e milhões de anos. E esse planeta é apenas um de milhares de planetas com vida, com civilizações que tentam consertar de alguma maneira esse elo quebrado, entender o amor, entender que nós não fomos feitos para dominar nada, nem para ser dominadores, nem para ter seguidores, nem para ser adorados. Nós fomos feitos para ser um corpo. Uma mão não adora o pé, assim como o pé não adora a mão. Se você der um tiro no seu pé, você sente a dor na sua mão. Ainda que a mão seja a mão e o pé seja o pé. Nós somos um corpo. Nós nascemos para ser corpo. Nós não nascemos para ser separados. Mas a matéria, ela nasceu para nos separar. E dessa separação, a gente vai sendo diferenciado. E nessas diferenças a gente cria vínculos com a matéria. Vínculos que nos prendem, nos aprisionam, criam nós na nossa linha de luz espiritual. Esses nós alteram a nossa frequência vibratória e nós temos que lidar com esses nós. Porque nunca vamos ser livres se na nossa linha houver nós, houver impedimentos, houverem barreiras, diferenças. Nós não fomos feitos para diferenciar fulano de ciclano por aparência. Nós fomos feitos para aprender a nos encontrar em nós mesmos. E após nos encontrarmos, aprender a encontrar no próximo outra parte do corpo, daquilo que você sempre buscou. O Deus que vive dentro de você.
É tudo sobre luz, vibração, magnetismo, eletromagnetismo. Talvez a física quântica faça até mais sentido do que qualquer tipo de religião. A ciência ela é muito importante nesse quesito. Bom, mas vamos à história. Um belo dia, uma luz se iluminou e se dividiu em trilhões e trilhões de fractais espalhados. Cada fractal foi se expandindo e criando novas ramificações, assim como um sistema nervoso, assim como sinapses cerebrais. Cada fractal tinha o poder de criar universos, e um dia esse universo foi criado, mas por algum acidente, esse universo, o criador desse fractal, se acidentou nesse universo e teve que começar a se reconstruir aí dentro dele. E ele perdeu uma parte dele. E a parte que ficou foi a parte material. A partir dessa parte, ele construiu todos nós. Então nós somos, na verdade, experimentos genéticos, criados por diversas e diversas raças, espalhadas pelo universo. Raças essas que também são fractais de luz, que também são os nossos irmãos. Alguns irmãos mais velhos, outros mais novos. Às vezes nós mesmos ajudamos a nos criar. Essa não é a sua única vida. Na verdade, isso aqui não é uma vida. Eu lamento te dizer, mas isso é uma simulação. É uma simulação energética criada por arquitetos. Assim como a gente cria um videogame com inteligência, e a gente cria inteligências artificiais, criamos corpos robóticos. Existem arquitetos muito acima de nós que criaram inteligências. E várias dessas inteligências se autodestruíram, criando um processo terrível de divisão, onde os traumas, muitos espíritos ficaram traumatizados e começaram a vibrar em frequências muito distintas, criando mundos, universos, dimensões. E a gente está cheio de dimensões, cheio de universos, cheio de possibilidades, cheio de vida em outro lugar. Aí me diz, como que é fácil morar num lugar desse, em que as pessoas escondem uma das outras quem são, onde as pessoas te julgam por aparência, pelo quanto você tem na conta bancária, sendo que na verdade você nem é isso aqui. É difícil, sabe? Como que um ser humano morre numa vida dessa, numa programação dessa, e não gera de alguma maneira um nó na sua ponte espiritual. Nós somos, na verdade, um resultante da interação de prótons e nêutrons e geramos energia a partir de todas as ações que nós fazemos nesse teatro, nesse filmezinho temporário e rápido, que é a vida, que alguns acham que é eterna, mas que acaba bem rapidinho. A nossa vida eterna é a nossa vida real, é a nossa vida espiritual. Essa, quando esse filme é desligado, tem que lidar com todas as interações resultantes das suas interações com a vida material. Só que a materialidade não está seguindo um padrão muito inteligente, se autodestruindo, destruindo a vida, matando seus irmãos, não conseguindo sequer se reconhecer dentro de si mesmo, procurando deuses e matando seus deuses. Se Jesus, o adorado Jesus, o Mestre Jesus, que viveu a vida dele inteira por amor, voltasse hoje,
Será que você o receberia se ele não viesse louro de olhos azuis, voando sobre nuvens com anjos tocando trombeta? Se ele fosse apenas alguma pessoa anônima que precisa de ajuda, que falasse de amor, será que ele seria aceito? Se não multiplicasse pães, se não transformasse água em vinho, se não curasse leprosos, cegos, ressuscitasse mortos. Infelizmente, a fé das pessoas está naquilo. Elas associaram muito as coisas que elas conseguem ver, as coisas que conseguem provar. Mas as respostas nunca estiveram do lado de fora, as respostas estão do lado de dentro. Vocês não precisam de muito para reconhecer vocês mesmos e quem vocês são. Basta olhar para dentro. A gente vive uma mentira. Eu sei que é duro dizer isso. Ninguém vai dizer isso para você. Na verdade, vão. No tempo, que eu acredito que vai ser bem em breve. Sabe, tem muito tempo que eu tô tentando fazer esse vídeo, mas é muita responsabilidade. Eu sei que no dia que eu começasse a falar ou que eu colocasse tudo para fora, provavelmente eu seria cobrado disso mas eu não aguento mais. Cara, eu não aguento. Cara, vocês todos são muito amados. Todos. Vocês são livres. Sempre foram livres. Vocês são a consciência que se auto-julgam. Vocês são seus juízes. Vocês são seus próprios deuses. Existe sim um Deus. E ele vive dentro de você. Ele te acompanha. Não só nessa vida, mas em outras que você já viveu. Em outras histórias. E foram muitas. Você não perde quem você ama. Porque o amor, ele não separa, ele une. O amor é a fonte de união. É a energia, é a resposta. É a resposta do universo. Vocês mal conseguem olhar numa outra raça sem sentir desprezo se a raça não tiver a mesma aparência física que vocês. Só que a resposta não está no físico. A resposta está através do físico. Vocês todos são um só. Eu sou vocês. Vocês são eu. É muito difícil. É muito complexo. É muito difícil falar isso, principalmente no mundo atual. Ninguém vai escutar a gente. É como se a gente fosse maluco. Talvez. Quem sabe, né? De repente a gente é maluco. Mas não. Eu realmente acho que eu não sou maluco. Meu irmão, tá chegando uma hora difícil. Que vocês vão ter que olhar pra dentro. Vocês foram criados há muitos e muitos anos para olharem para fora, para se verem como criaturas, para serem escravos, sem nem perceberem. Vocês, no dia a dia, bebendo, comendo, interagindo, namorando, andando pela rua, conversando. Vocês são uma pilha ambulante. É isso que a gente é. Nesse mundo prisão, nós somos pilha. Nós somos produtores de energia para o mundo espiritual. Nós somos canibais, comemos nossos canibais, entre aspas, né? Nós comemos corpos mortos. E quando morremos, pela ignorância que a matéria nos inseriu, viramos canibais energéticos. Pela saudade, pelo ódio, seja lá por qual sentimento que você levou de nó na sua energia pura espiritual. O espiritual, ele é a positividade que existe dentro de você. É a tua fractal divina, sua alma. Aquilo que está com você desde sempre. Que vai estar sempre com você. O imortal, o eterno. A matéria é o temporário. É como uma réplica do espiritual com alguns problemas de roteiro. Criada para alimentar esses espíritos que estão perdidos. Se você morre,
mas você se reconhece como essa pessoa que você acha que é, você está fadada, infelizmente, a retornar para a prisão. Mas se você morre e entende que você nunca foi uma criatura, que você é um criador, que você é luz, que você é parte do Criador, que você é autoridade, que você é amor, que ninguém é melhor do que você. Ninguém é melhor do que você. Você é precioso. A sua individualidade, ela existe. O fato de você ser parte de algo não significa que você não tem a sua individualidade. Afinal de contas, a mão é mão, o pé é pé. Cada um tem sua função, cada um é precioso para o corpo. Quem que gostaria de perder uma mão, ou quem gostaria de perder um pé, quem gostaria de perder um olho, quem gostaria de perder uma parte dos seus lábios, da cabeça. Isso faz parte do corpo. E cada partezinha desse corpo é extremamente importante. Nenhuma delas vai se perder, seja ela qual for, seja lá quanto tempo vai demorar. A luz, ela não tem protocolo de vivência com a negatividade. Ela não precisa disso. A luz sabe que é luz. Ela sabe que, por mais que a luz se afaste na direção da escuridão, um dia ela vai procurar o seu próprio corpo novamente e vai voltar para a origem. Nós estamos fadados a se expandir, expandir para onde a gente quiser ir, porque somos livres. E um dia voltarmos à criação. Não tem nenhum problema você ter sua individualidade. O problema é que estamos sendo enganados. É difícil falar isso, mas tudo isso aqui é como se fosse uma simulação. Mas não significa que não é importante. Essa simulação, ela desenvolve a tua consciência, ela te coloca em situações em que você vai ter que começar a entender quem você é. Aprender a trabalhar o amor. E o que é o amor? Amor, a princípio, é uma palavra humana. Mas, na verdade, amor é a mesma coisa que o equilíbrio. Quando você entende que quando você tem sobrando, o maior prazer que você pode ter é doar para aquele que falta. Quando você tem faltando, o melhor prazer é pedir ajuda a um irmão e ser humilde e entender que nem sempre você vai estar no alto e nem sempre você vai estar no baixo. Tentar formar um corpo, porque assim funciona o corpo. O corpo se ajuda. Você tem dentro de você uma parábola perfeita. Afinal de contas, quando você machuca seu braço, seu joelho, você sofre um acidente, todo o seu corpo se mobiliza para ajudar. Seja lá onde você se machucou. Todas as células se mobilizam para recuperar. E assim é o nosso universo. Nosso universo está um pouco doente, mas muitas almas, muitos espíritos maravilhosos se mobilizam para ajudar. Existem muitas raças maravilhosas, mobilizadas para se encontrar, para ajudar nesse processo, nessa libertação. Mas será que você está preparado para se libertar? Se não tiver, tudo bem, não tem pressão. Você tem todo o direito de seguir para onde você quiser. Você sempre vai ser amado. Eu sei que vão tentar colocar na sua cabeça que você vai queimar por toda a eternidade, que você vai sofrer, que você vai isso ou aquilo, mas não. Você é livre. Você vai sofrer se a sua consciência não justa te cobrar. Quem te cobra é você mesmo. O inferno, ele nasce dentro de nós. E o céu também. Nós precisamos encontrar o equilíbrio, meus irmãos. A hora está chegando. Já não tem mais tempo, o tempo está curto. Eu queria fazer um vídeo mais longo, mas na verdade eu nem sei se eu vou conseguir fazer outro vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo porque tem muito tempo que eu quero fazer, sabe? Eu sou um completo desconhecido no meio do nada, nem vou me apresentar, não vou falar meu nome, nada. Mas eu preciso falar, fazer minha parte. Jogar o conhecimento que me foi desperto
nesses últimos 7 anos da minha vida, porque meu mestre dizia que a luz está aí para todos. Se eu tenho uma luz em casa e vejo meus irmãos na escuridão ou meus irmãos perdidos, seria um egoísmo sem tamanho meu não apresentar essa luz para as pessoas. Vocês vão ser colocados diante o ego de vocês em breve. Em breve vocês vão ter que entender e aprender a olhar através das aparências. Aprender que nem todo mundo te olha pelo que você tem. Muitas pessoas conseguem ver através de você a parte de Deus que habita dentro de ti. Você é especial, você é único. Essa não é a sua primeira e nem vai ser sua última vida, você é eterno. Isso aqui é um filmezinho rapidinho que passa. Não desista do filme, não. Viva esse filme com dignidade. Viva esse filme com amor. Entenda, de uma vez por todas, que não importa quantos seguidores você tenha, o quanto de dinheiro você junte, o quanto de influência você acha que tenha, daqui a alguns anos, seu filme simplesmente desaparece. Mas a sua consciência ela é eterna e ela vai te acompanhar para sempre. Então aproveite esse filme para trabalhar dentro de si o amor, a energia. Faça que o resultante das suas ações nesse filme, nessa vida material, nessa vida energética densa, seja um resultante positivo para ti. Um resultante de liberdade. Um resultante que queira libertar, não aprisionar. Pois você não foi feito para ser aprisionado. Você foi feito para ser livre, para estar criando. Olha para o seu redor. Olha as pessoas criando o tempo inteiro. Olhe o mundo atual, as pessoas criando inteligências artificiais, corpos robóticos. Isso já foi feito várias e várias vezes. Várias gerações já fizeram isso. Essa não é a primeira. Vocês não estão sozinhos no universo. Deixa de esse pensamento egocêntrico, babaca. Cara, vocês nunca tiveram. Na realidade, esse planeta nem é de vocês. Mas vocês não estão preparados para isso. Sabe? Às vezes uma pessoa estranha que entra na sua frente, na fila do pão, já te traz um certo preconceito. Quem dirá reconhecer que de repente você não é o alecrim dourado que nasceu sem ser semeado. Você é especial, meu irmão. Todos vocês. Não importa o caminho. Todos são. A diferença é o momento. É como uma linda árvore com vários ramos. Milhões e milhões de ramos. Com milhões e milhões de frutos. Você não obriga um fruto a amadurecer. Ele simplesmente amadurece. Com o tempo e com as condições corretas. O problema é que esse mundo está começando a entrar num processo de separação, de peneira. E você sabe o que acontece quando a peneira quer separar? Ela separa as moléculas. E você é energia, lembre disso. Você tem uma parte espiritual positiva e uma parte material negativa. Prótons e nêutrons. Você produz elétrons. Você produz memórias, ações, energias. Essas energias são drenadas pelo mundo espiritual e esse mundo espiritual ele existe. E é exatamente para onde você vai quando você morrer. Quando você morrer, você vai ter uma vibração específica, criada a partir de todo o processo da sua vida e da sua consciência. A sua consciência ela vai se autodefinir de alguma forma, de acordo com tudo que você resolveu, com as escolhas que você resolveu fazer nessa vida. E essa vibração vai te atrair para uma determinada dimensão, com seres próximos. Você vai estar sempre perto dos próximos. Mas não seria tão melhor que você tivesse livre,
você não estivesse preso em dimensões, você pode ser livre. Você nasceu para ser livre. Eu acho que está na hora disso ser conversado. Existem milhões de guerras em bilhões de anos. Planetas que se autodestroem há bilhões de anos. Espécies morrendo de medo porque não tem mais alimento. E um espaço infinito ao redor. Com milhões de planetas, milhões de possibilidades. Mas o egoísmo, o egocentrismo, que não está só presente nos humanos não, tá? Mas a raça humana tá de parabéns. Cara, a resposta é o amor. A resposta é a igualdade. Nós somos um corpo. Eu sei que é difícil entender isso. Eu sei que é difícil olhar para uma pessoa que você vê na rua, um mendigo, uma pessoa em condições de rua, e você, de repente, com 30 milhões de seguidores, olhar para aquela pessoa e ver naquela pessoa uma parte sua. É difícil, né? Ainda mais num mundo material que te oferece tantas possibilidades. Eu recomendo muito vocês buscarem a Jesus, mas não ao Jesus da cruz, não ao Jesus que está preso nas imagens, mas nas mensagens por trás de Jesus. Qual o sentimento por trás das mensagens de Jesus? Por que Jesus, sendo um Deus e tendo total possibilidade de se livrar de tudo aquilo, aceitou passar por tudo aquilo? Muitos falam para nos salvar. Sim, você se salva. Ele deu o caminho. Sabe qual foi o caminho? Por que uma pessoa se sacrifica pela outra? Por que uma mãe se sacrifica por um filho? Um irmão se sacrifica por outro irmão? Porque ele vê ali uma parte dele. Jesus, ele sabia de tudo. Nós temos criadores. Os deuses que vocês cultuam existem. E são criadores como nós. Muito mais avançados que nós, né? Não estou querendo jamais me comparar a eles. Eu tenho pais da matéria. Eu com certeza sou filho de criadores. Assim como o ChatGPT teve um criador um dia, né? Talvez um dia a raça humana se extingue e o ChatGPT lembre de nós como criadores. E nós viramos lendas. Quem sabe? Todas as teorias perdidas que acham que são mitologia ou lendas, na verdade não são verdade. Sim, elas são. Existem milhões de criadores. Você também é um. Mas enquanto se vê como criatura, você vai estar sempre preso como criatura. Fique atento nas suas ações. Fique atento nos resultantes da matéria com o seu espírito. Olhe para dentro. A resposta sempre esteve dentro. Olha para dentro de si. Você vai encontrar a resposta. Cara, o tempo está curto. Quando acontecerem coisas que coloquem a sua fé em xeque, lembrem, o amor é a resposta. Esse amor, ele mora dentro de cada um de vocês. Às vezes, meio que escurecido, sombreado por decisões que você tomou na sua vida, mas ele nunca deixou de existir. Ele está na porta. Ele está batendo. Será que vocês querem abrir ou não? Reflitam sobre isso, sabe? Eu sei que
É muita coisa doida, né? Eu por muito tempo tive que digerir isso e, nossa, passei por coisas que foram complicadas por um tempo. Mas hoje eu fiz paz. Eu tô de paz com os meus criadores terrenos, com a minha matéria temporária. E tô muito em paz com quem eu realmente sou. Eu quero muito encontrar vocês do lado de lá. Cara, é tudo uma ilusão. Mas ao mesmo tempo é bem real. Não desistam. Apenas encontrem o amor. Quando vocês encontrarem o amor, ele vai te guiar. Talvez o caminho não seja fácil, porque o caminho do amor nem sempre é fácil. Mas é o caminho que te preenche, o necessário, para que você tenha a paz que você sempre buscou e nunca encontrou. A sua vida é importante, aqui e lá. Valorize muito a sua consciência, pois é ela que vai te julgar. Valorize o que você faz nessa vida, os seus resultantes. Não crie nós para o seu espírito. Seja justo. Ame. E é isso, gente. Falei demais. Nem sei se eu podia estar falando tudo isso. Acho que eu já vou pagar meu preço por falar. Eu não quero que ninguém se sinta mal com o que eu tô falando. Respeitem a religião do próximo, cara. Qual o problema das pessoas pensarem diferente? Já imaginou se todas as pessoas fossem iguais? Que saco que seria? Vocês foram feitos para ser diferentes, para terem histórias diferentes, para agregar o máximo de conhecimento, consciência, vida. Só que se perderam dentro do ego, dentro da matéria. Mas não é culpa de vocês. E a gente sabe que não é culpa de vocês. Nós te amamos. Eu amo vocês. De todo o coração. Não se preocupem. Não se preocupem. Tudo vai passar. Tudo vai ficar bem. Eu só te peço uma coisa. Equilibrem-se. O seu corpo físico, ele é importante, sim. Ele gera resultantes importantes para sua consciência espiritual. Não se desesperem. Não se machuquem, não se flagelem. Não se odeiem. Lembre, você é seu irmão e seu irmão é você. E quando verem alguma coisa diferente, que não reconhecem, não abominem. Lembrem, em toda vida, existe luz. E se a luz reger seu coração, nenhum medo pode lhe afligir, porque o amor lança fora todo medo. Lembrem disso. Vai tudo dar certo. Eu amo vocês. Até mais. Eu vou postar esse vídeo. Não sei se eu vou postar de novo. Nem sei se alguém vai ver esse vídeo algum dia, mas... Cara, eu queria falar muita coisa, mas... No tempo certo, talvez esse vídeo envelheça de uma maneira até que bacana. Um beijo. Tchau.